eu não sou um cara cabalista. Você acha que foi Sephiroth ou foi as Clifford? Eu acredito que ele transcendeu, porque existe um conceito dentro da Cabala, ou dentro da Kabbalah, que quando tu tá muito perto do Dash, lá em cima... Ele cai no Dash, né? É o orgulho ali, né? Eu conversei com alguns, na época, quando ele apresentou os primeiros sintomas dessa maluquice dele. Eu acredito que ele se atirou lá de cima, e aí tem o conceito do renascimento, que você tem que renascer para uma nova ordem ou uma nova religião. E aí ele nasce para onde? Cristão. Tá, eu posso dar a minha opinião? Deve. Isso aí? Eu acredito que ele é louco. Eu acredito que ele é um babaca. Eu acredito que ele enganou uma porrada de gente. Eu falei tecnicamente. Não, eu tô falando. Eu falei tecnicamente, porque eu vou lá. Eu acho que perante tudo que foi apresentado, até cronologicamente falando, mostra que ele realmente se viu sem mais aquele hype todo que ele tinha. Tanto que, qual que era o modus operandi dele? Sempre foi arrumar briga com determinadas figuras pra conseguir hypar em cima disso quando uma delas respondia. Ele começou a já não ter mais esse alcance. O último deles foi o Rodrigo Silva. Antes de começar a porrada no ocultismo, foi no Rodrigo Silva. Também não encontrou nada ali. Então ele começa a partir para quem tá próximo, né? Ele primeiro queria atingir só a gente e o Copini. Ele mandou um áudio sem querer no grupo dele, botando em outras pessoas também e falando coisa do Sul. Mas qual que é o problema dele com um podcast, de fato? Agora talvez seja porque ele nunca mais foi chamado. Pronto. Talvez seja porque o Copini estava sendo chamado. Mas o que tem a ver o Copini, irmão? No começo, o Copini é o cara mais top que ele falava aí da internet, aí, irmão. No começo de toda essa briga, o que ele falava? Ele falava assim, o seguinte: ele abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram dele, né? Que provavelmente ele mesmo fez a pergunta, perguntando o seguinte: por que você não vai mais ao Isto Não É Podcast? E ele respondeu o quê? Eu não vou mais porque eu não sento na mesma mesa que presidiário e sequestrador frequenta. Então ele já não deveria nem sair da casa dele. E ele falou o seguinte... Não é nem uma questão de podcast. E ele falou o seguinte ainda: gosto muito dos meninos lá, respeito todos eles, adoro eles, mas lá eu não vou mais por causa disso. Só que assim, quando ele fala não vou mais, é uma coisa até curiosa. Porque eu nunca mais ninguém chamou mais ele. Né? Aí beleza, aí no outro ano, que foi esse ano agora, ele fez a mesma coisa. Aí ele estourou a bomba pra cima dele. Eu vou te falar, tem fontes próximas a ele que ele disse o seguinte: pra mim, dentro desse mundo não vai dar mais. Não vou conseguir continuar. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Porque acabou, ele começa a se aproximar mais do judaísmo. E aí ele começa a ser desmentido por todo mundo. Maçonaria, todas as iniciações dele, a parte dele judia mesmo. E aí ele vai se tacar pra cima do cristianismo, fazendo o quê? Se aproveitando da morte do Daniel Mastral. Mas isso daí tava na cara. Porque assim, ó, vamos lá. Eu vou colocar. O que eu falei foi tecnicamente. Sim, entendi. Tá? Agora, tirando a visão técnica, tirando a visão do. Porque assim, ó, deram. Desculpa que eu vou falar aqui. Deram arma na mão de criança. E ele sozinho, tá? Ou seja, ensinaram o sistema que ele nunca conheceu, que ele nunca foi iniciado. Então é o seguinte, a mesma coisa, tu larga uma Ferrari pro cara que sempre andou de bicicleta. Esquece. Vai dar ruim, irmão. Vai subir pra cabeça, o ego, a vaidade. Tudo isso vai poluir aquela pessoa que um dia tinha um conceito e um conhecimento, talvez, e aí é um bem talvez em caps lock, talvez, superficial, muitas vezes, vai fazer com que ele se perca. E aí, irmão, que vem a grande parada. Isso gera muita grana. Muita grana, ele ganhou muito dinheiro. E esse dinheiro, que muito provavelmente muitos chegaram na minha mesa de consulta, não tiveram atendimento, não tiveram pacto realizado, não tiveram trabalho. Tá entendendo? Então é o seguinte, irmão, como é que tu vai prestar conta de tudo isso daí? Como que eu saio disso daí? Cortina de fumaça, irmão. Isso aí é clássico. Agora, o que ele fez de virar a metralhadora não só para vocês, mas para a Kimbanda e para todos os outros, é porque ele não tinha mais espaço aqui. Então, peraí, se eu pego e digo para ti, irmão, tu não vai jogar no meu time, tu não pisa mais aqui nessa quadra, no outro dia tu não vai lá tentar quebrar as goleiras da quadra, irmão? Vai tentar se vingar, Então, irmão, ele não tem mais espaço pra nenhum. E aí ele pega, então, como oportunista que ele sempre foi, como tu mesmo disse, vai pro lado do Rabino, o Rabino, né? Não, esquivado. Vai lá e tal, e o Rabino vem publicamente e diz, putz, é uma armadilha isso daí. O que o Rabino faz? O Rabino solta fora. Correto? Ou seja, ele cortou o pinto 2 vezes à toa.
Aí. Mais uma besteira. Irmão, vamos lá. Já não tinha. Vamos lá. Eu posso ser o diabo aqui na terra. Desculpa pra quem é cristão, tá? Eu posso ser o diabo aqui na terra. O diabo veste prata. Desculpa pra quem é cristão, pra quem não vai ouvir isso, tá? Você desculpa. Mas o cristão, ele acredita que ele é capaz de converter o diabo, irmão. Então o Daniel Mastral, que era um personagem, tinha um conceito cristão. Qualquer pessoa cristã que eu chegar e dizer assim, me ajuda, o diabo tá roubando a minha vida, a minha alma, vai me dar ouvido, vai me dar atenção e vai tentar me acolher e vai tentar me converter, porque esse testemunho vai ser o quê? O testemunho foda pra caralho. Converti o Phelps, porra, esquece. Converti o Vic. O Mastral também teve essa visão em cima do Vic. E o Vic, que não é otário, colou no cara, mano. O Mastral já tava mais pra lá pra guidar o Phelps. Tudo bem. O cara já não tava conseguindo resolver nem a própria depressão. O Vic se aproxima do cara exatamente depois do pau todo comer. Ele manda um áudio dia 5 de maio falando que o Marcelo Deldeb era um picareta porque tinha sentado na mesma mesa daquele safado, vagabundo Daniel Mastral. Poxa, como é que... Mas ele sempre falou mal do Daniel Mastral. Foi o Mastral que foi atrás. Mas, irmão, ele sempre falou mal do Mastral. Ele sempre falou que o Mastral era... Bom, a gente tá até fugindo do foco aqui. Eu nem sei se posso falar essas palavras. Mas ele sempre falou que o Mastral é o cu do cachorro, irmão. Entendeu? Isso sempre foi falado abertamente. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, peraí. Quando ele se aproxima, ele traz o quê? Uma oportunidade que pro Mastral, já, como tu disse, ele já estava já batendo o parafuso, já estava já longe, um fôlego. Tanto é que o Mastral abre o coração dele pro Vitor, porque tipo assim, pá, cara, eu já tô já com a água batendo aqui, o Mastral já tá com a água batendo aqui, e diz assim, pô, esse moleque, né, lembra o meu filho, vai me ajudar a dar mais uma respirada. E aí eu posso ter mais umas histórias para contar, mais um fôlego de vida. Só que é aí que entra o lance. A gente não sabe, eu não sei, Felipe, eu vou falar por mim. Eu não sei o que de fato estava sendo falado sem ser aqueles áudios que foram mostrados, sem essas conversas. Mas qual a promessa do Vic para o Mastral? A esposa mesmo do Mastral fala que não teve promessa, não teve plano nenhum. Foi um encontro do tipo, poxa, a gente já se xingou, né? Já se xingou. Você é cristão? Sou. Pô, te perdoo, cara. Então vamos se encontrar. Poxa, eu quero entender mais da tua vida. É isso que aconteceu. Foi um dia, então. Ou foi um dia, eles se encontraram numa quarta, quinta-feira. O Mastral tira a própria vida no domingo. E aí eu te pergunto pra ti, aí eu lanço uma pergunta pra quem tá assistindo nós. Caralho. É possível que dentro desse encontro, ambos tivessem algum interesse ou não? Sim. Lógico, ninguém se aproxima da outra pessoa sem por interesse. É isso que eu tô dizendo. Ninguém é 100% vítima. Eu não tô dizendo que há um culpado ou um certo. Eu tô dizendo que havia um interesse entre ambas as partes desse encontro. Senão, por que caralho, porra d'água, eles iam se encontrar, Felipe? Se o Mastral já tá no fim de carreira, que ele queria eu falei, por mais que ele tivesse fim de carreira, por mais que muitas das histórias dele, quer dizer, a maioria era ficção, todas, do Daniel Mastral, ele ainda continuava sendo cristão. Então, assim, você sabe com qual discurso será que o Vic chegou pra ele? Mas é isso que eu tava falando, então, caralho. Mas eu tô falando assim, eu não acredito que tenha sido o cristão, ele vai acolher, irmão, porque ele quer dar esse testemunho. Mas eu não acredito que tenha sido só uma conversão, sabe? Não, eu não acredito. Primeiro, não acredito nessa história de conversão, não. Na cabeça do Mastral, talvez era o seguinte: se por acaso ele se converter, porra, é um nome que dentro da internet faz barulho. É isso. Se converter, cara, vai fazer barulho mais ainda. Se trouxer. Eu acho que os dois estavam trabalhando em cima da mesma coisa. É isso que eu tô falando, mano. Se eu trago isso pra dentro de mim, eu volto no hype também, porque o Mastral já tinha caído. E eu vi que tava. Havia um jogo de interesse. O fato que aconteceu com o Mastral também já estava escrito, irmão. Então, assim, uma coisa juntou a outra. E a gente pode até colocar aqui como Sintonia do Caos, ou mais conhecido como Obra do Acaso. A Sintonia do Caos são aquilo que diz que os iguais se atraem. Então, olha o que o Vic vem apresentando. Não era exatamente os últimos momentos que o Mastral estava apresentando também, irmão? Não era a mesma energia caótica, vibrante? Pode paz. Tá entendendo? Aquilo que é conhecido como eventualidade, coisas por acaso, nós acreditamos no
Aqueles que são iguais se atraem. Então, por algum motivo, eu não acredito, deixando claro, não estou passando pano, não acredito na conversão, não aceito nada que ele fala, sou um dos caras que estou ali sempre de prontidão para tudo que ele fala. O que eu vejo foi o útil e o agradável naquela ocasião daquele encontro. Eu não sei se foi só o bom coração do cristão, não. Isso é um fato.